Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na aula. A gente estava falando de isomeria ótica, identificando o carbono assimétrico. Agora, quero apresentar para vocês o número de isômeros óticos, como é que a gente faz essa contagem. O que eu vou explicar é meramente uma dedução, é uma forma de você conseguir raciocinar do porquê que tem essa fórmula. Mas, olha só, vamos começar primeiro com uma molécula, essa daqui, que eu já deixei já organizadinho, é a 2-butanol, essa molécula, onde o segundo carbono tem exatamente as características de um carbono assimétrico. Você tem ali 4 grupos diferentes, o CH3, OH, um etil e um hidrogênio. Quando a luz planopolarizada passa por aquele carbono, ele encontra uma atmosfera toda particular. Então vamos supor que essa seja a minha luz planopolarizada. Quando ela passa pelo meio deste carbono, essa luz planopolarizada ela vai continuar com essa direção em sentido, mas ela vai girar no sentido horário-anti-horário para dizer que é destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda. E eu indiquei aqui uma suposição de que esse desvio seria de 15 graus quando fosse para a direita, destrógeno, e menos 15 graus no caso se fosse levógeno, para a esquerda. Essa é a ideia. Passou a luz planopolarizada, encontrou um átomo de carbono assimétrico, ele desvia para a direita se for uma molécula destrógena ou desvia para a esquerda se for uma molécula levógena. O grau que eu informei é meramente ilustrativo. E essa notação aqui, de que o número de compostos óticos com isomeria ótica, os enantiômeros presentes, são 2. E vai respeitar essa regrinha, 2 elevado a 1, onde o 1 indica para mim o número de carbonos assimétricos. Como só tem um carbono assimétrico nessa molécula, a fórmula fica 2 elevado a 1, que 2 elevado a 1 dá 2 isômeros. Essa seria a forma de compreensão dessa formulinha. Por que ela surgiu? É um sistema binário. Mas vamos agora dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho uma outra molécula, que agora é o 2-clorobutano. E bem no segundo carbono você tem o cloro também ligado. Um detalhe, né? Esse número 1 e número 2 que eu coloquei aqui no carbono é só para identificar os carbonos que eu estou raciocinando. Não tem nada a ver com a numeração que a gente está acostumado. Mas aqui eu tenho no segundo carbono cloro e eu tenho 4 grupos diferentes. O grupo metil, o grupo etil, grupo cloro e grupo hidrogênio. Quando a luz planopolarizada passa neste carbono, ele encontra essa atmosfera toda assimétrica e aí vai desviar para a direita destrógeno ou esquerda levógeno, criando os ângulos que eu estou inventando, 0, 5 graus para a direita e 5 graus para a esquerda. Novamente a gente vê 2 isômeros, 2 enantiômeros, e a fórmula 2 elevado a 1 igual a 2 isômeros continua valendo. Agora, isso vai fazer sentido quando a gente aplicar isso numa molécula que tenha mais de um carbono assimétrico. Olha só, eu vou pegar aqui esse exemplo. Eu tenho uma outra molécula, é a 3-cloro-2-butanol. 3-cloro-2-butanol. Essa molécula, 3-cloro-2-butanol, ela apresenta muitas semelhanças com o que eu fiz lá atrás, né? Se você reparar, o C1, carbono 1, é exatamente igual em questões de assimetria. Ele apresenta algumas diferenças por causa do cloro, mas ele tem uma atmosfera parecida. E o carbono 2 aqui também. Ele tem uma atmosfera parecida com o meu segundo exemplo. A ideia é ilustrar uma interação de 2 carbonos. Olha só. A luz planopolarizada vai passar por esse primeiro carbono C1. E como a gente tinha visto lá atrás, esse primeiro carbono ele tem a capacidade de girar 15 graus para destrógeno ou 15 graus para levógeno. E aí eu abri essas duas possibilidades, 15 positivo para cima, 15 negativo para baixo. Supondo que eu tenha um desvio para a direita, uma vez que o feixe de luz passa pelo primeiro carbono, ele vai agora ao segundo carbono. Esse segundo carbono, C2,
ele tem a opção de desviar para a direita ou para a esquerda, e eu vou considerar que a setinha para cima aqui está indicando para mim que houve um desvio para a direita de novo. Ou seja, passando pelo primeiro carbono 15 graus, passando pelo segundo carbono 5 graus, total de desvio vai ser 20 graus, que é o que eu marquei aqui em negrito. Agora, outra possibilidade. Eu tenho o primeiro carbono, continua desviando para a direita. Isso é uma outra molécula agora. Essa molécula ela é capaz de desviar a luz de 15 graus para a direita, só que nesta nova molécula, o segundo carbono desvia para a esquerda. Então a combinação vai mudar. Enquanto que a primeira molécula que eu dei de exemplo desviava tudo para a direita, gerando 20 graus, esse segundo exemplo, nesta segunda molécula, vai desviar para a direita 15, mas para a esquerda 5. A hora que você faz o somatório 15 menos 5, vai dar 10 graus, que é o desvio que essa segunda molécula agora faz. Agora existe um terceiro tipo de molécula. Essa molécula ela vai desviar para a esquerda inicialmente, no carbono 1, menos 15 graus, mas vai desviar 5 graus para a direita, no segundo carbono. Menos 15 mais 5, resultando em menos 10 graus. Percebeu? São várias moléculas distintas, com desvios diferentes, mas que as combinações resultam em ângulos parecidos. O último exemplo, a quarta possibilidade, a quarta outra molécula possível de existir, é o primeiro carbono desviar para a esquerda 15 graus e o segundo carbono desviar para a esquerda 5 graus, totalizando menos 20 graus à esquerda, 20 levógeno. Com isso, dá para perceber que ocorreram 4 moléculas, né? Existem 4 tipos de isômeros enantiômeros, isômeros óticos. E tudo isso começou com a análise dos 2 carbonos assimétricos. Por isso a ideia de um sistema binário, como uma mitose numa célula, por exemplo, onde uma célula gera 2 e esta gera outras 2. Esse sistema binário, em que vai se ramificando sempre de 2 em 2, é característico dessa função matemática, 2 elevado a alguma coisa, 2 elevado a x, função exponencial, onde o x é o número de carbonos assimétricos. Perceba que a conta que foi feita, você tem 2 elevado ao número de carbonos assimétricos é igual a 2 ao quadrado, que é justamente 4. 4 isômeros possíveis com essa estrutura, porque tem 2 carbonos assimétricos. Então, o segredo é vocês memorizarem a fórmula para a contagem de moléculas enantiômeras, o número total de isômeros possíveis. O número total de isômeros possíveis, número de isômeros ópticos. Sempre vai respeitar essa regrinha, 2 elevado a número de carbonos assimétricos. Então o trabalho será identificar o carbono assimétrico, todos os possíveis, e colocar na fórmula para te dar o número de isômeros ópticos, ou total de isômeros possíveis. Existe uma aplicação prática nisso, que é a mistura racêmica. E aí eu entro nesse parágrafo aqui que eu escrevi. O que é uma mistura racêmica? A mistura racêmica é uma solução que contém 2 moléculas particulares. Vamos supor que no meu frasco, onde eu estou analisando esse material, exista uma molécula que desvia mais 20 e uma outra molécula que desvia menos 20. Eu sei que existem moléculas com desvios ópticos ali, mas a hora que eu analiso no equipamento, a luz plano polarizada passa ilesa, sem desvio. Por que isso acontece? Porque existe uma mistura, um tipo de mistura que eu chamei de mistura 1, que é quando existem as moléculas que desviam 20 para a direita e 20 para a esquerda, que resulta num desvio 0. Esse é o nome mistura racêmica. É uma mistura de 2 moléculas que desviam a luz igual, porém em sentidos opostos. Até aqui escrito, é uma mistura de 2 moléculas com desvios iguais e opostos. O mesmo acontece, outra possibilidade nesse exemplo do 3-clorobutanol, é o 3-clorobutanol que desvia para 10 graus positivo e o 3-clorobutanol que desvia menos 10 negativo. Se você misturar esses 2 isômeros, mais 10 e menos 10,
não vai ter desvio, resulta em desvio zero, o que seria uma segunda possibilidade de mistura racêmica. Então, a definição de mistura racêmica é: a mistura racêmica é uma mistura que contém duas moléculas com desvios angulares iguais e opostos, o que resulta num desvio zero. No caso, alguns exercícios cobram qual é o número total de misturas racêmicas que podem ser feitas. Então, nesse caso, como vocês perceberam, sempre vai ser aos pares. Sempre tem que ter o mais 20 e o menos 20, o mais 10 e o menos 10, o mais alfa e o menos alfa, dependendo do ângulo. Então, sempre aos pares. Normalmente, o número de isômeros sempre são números pares também. Como foi o caso, foram 4 isômeros óticos possíveis. E o número de misturas racêmicas sempre será metade, sempre será 2, que é o que eu escrevi aqui no finalzinho. O número de misturas racêmicas é igual sempre a metade do número total de isômeros. Então é a metade da fórmula. Sempre que você descobrir o número de isômeros, basta dividir por 2, você já tem o número de misturas racêmicas possíveis. É um cálculo prévio para poder organizar, no caso, experimentos. E por último, existe um outro composto, gente, que é um pouco mais complicadinho em termos de explicação, mas olha só. Vamos supor que a minha luz plano polarizada ela vai passar por esta molécula, que é o 2,3-diclorobutano. 2,3-diclorobutano. Quando ela passa pelo primeiro carbono, que é assimétrico, esse aqui, ele tem realmente assimetria, né? Tem os grupos todos em volta diferentes. Só que o segundo carbono aqui também tem a mesma assimetria, exatamente a mesma assimetria. Se você, por acaso, imaginar um espelho, você vai perceber que existe uma imagem especular dentro da própria molécula. Isso vai acarretar algum probleminha. Como a gente tinha visto lá atrás, vamos supor que esse átomo assimétrico de carbono ele consiga fazer um desvio angular de mais ou menos 5. Como a gente tinha feito lá atrás. Não sei se você lembra aqui, eu tinha feito desvio de mais ou menos 5. Vamos continuar com esse mesmo ângulo, uma vez que a estrutura lembra bastante aquele composto. Então chega nesse primeiro carbono, ele vai sofrer um desvio angular, destrógeno ou levógeno. E eu vou supor aqui mais 5 graus. Mais 5 graus para cima seria positivo, o destrógeno. Quando esse feixe de luz que já sofreu um desvio vai para o segundo carbono, ele encontra um carbono assimétrico, com uma atmosfera toda diferente, que promove um desvio angular de mais 5 também, supondo ele positivo, a primeira molécula. Eu estou imaginando. Então, estou imaginando uma molécula que faz um desvio angular de mais 5 no primeiro carbono e de mais 5 no segundo carbono, totalizando mais 10 graus. Essa é uma possibilidade. É uma molécula. Outra molécula é você fazer um desvio angular negativo. Existe essa molécula, onde o primeiro carbono desvia para a esquerda 5 graus, negativo 5 graus, e o segundo carbono também, menos 5 graus, totalizando menos 10 graus. Enquanto, nada diferente do que eu fiz no outro exemplo. Mas olha agora. Vamos supor que um feixe de luz passe por uma terceira molécula agora, porque eu já confeccionei 2 moléculas possíveis. Nessa terceira molécula, ao passar pelo primeiro carbono, vai desviar para a direita, e ao passar no segundo carbono, vai desviar para a esquerda, menos 5 graus. Menos 5 graus. Qual é o resultado final desse desvio angular? Mais 5 menos 5 vai dar 0 graus. Não vai ocorrer desvio nenhum. Agora, quando você faz o outro exemplo, do carbono passando pelo carbono assimétrico 1, desviando para a esquerda menos 5, mas no segundo carbono assimétrico desviando positivo 5. É um quarto exemplo. E qual que vai ser o resultado final? Os mesmos 0 graus que foram feitos no terceiro exemplo. Então, olha só. Primeiro exemplo, deu mais 10. Segundo exemplo, menos 10. Terceiro exemplo, deu 0. Quarto exemplo, também deu 0. Ou seja,
Se em termos de quantidades, eu esperaria 4 moléculas diferentes, 4 isômeros óticos possíveis, porque é 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. Mas neste caso particular, por conta dessa especificação particular desta molécula, eu não tenho 4 isômeros, eu tenho 3 na verdade. Esse é um exemplo de um composto meso. Composto meso, ele tem essa característica, ele vai ter levógiro, estrógeno e um nulo, né? Vou escrever assim, nulo ou sem desvio, por conta dessa particularidade de ângulos que a molécula apresenta. Toda vez que existir uma simetria interna, esta é a palavra mágica, simetria interna, você vai ter um composto meso. E o composto meso vai ter esse probleminha, não serão mais 2 elevado a n, nesse caso serão 3 possibilidades de isômeros. Existem alguns outros, né, exemplos mais interessantes de composto meso, mas que nos exercícios que eu mandei só existe esse tipo de exemplo, onde existem 2 carbonos assimétricos na molécula com compensação interna, com simetria interna. Então a ideia dessa aula era mais mostrar para você da onde vem a fórmula, 2 elevado ao número de carbonos assimétricos, nasce desse sistema binário, dessa interpretação, e as misturas racêmicas, como é que elas surgem, que é sempre a metade do número de isômeros óticos. Basicamente o que você precisa memorizar é isso. O número de isômeros é 2 elevado ao carbono assimétrico e que a mistura racêmica é a metade desse cálculo. O composto meso apresenta essa particularidade. Vai ter sempre levógeno, destrógeno e sem desvio. 3 tipos de isomeria possível. Esse é o resumo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, pergunte. Eu acabo explicando a matéria em cima dos exercícios. Valeu, gente!